Escorpião. Escorpião é o mensageiro dos encerramentos de ciclos, mas também é quem anuncia o novo momento. Sua função é morrer para renascer, desconstruir para reconstruir melhor, podar para fortalecer. Então, Escorpião, ele tem, por natureza, uma energia misteriosa e a gente detecta isso já nesse momento de entender a função dele dentro do todo. Porque, né, a gente vem acompanhando a função ali de todos os signos, como que eles se entrelaçam, e aí num primeiro momento, tá, né, Libra ali tá naquela energia toda de beleza e de encantamento, e aí a função do Escorpião, ela é muito relacionada com uma quebra, com uma quebra num sentido de profundeza, de profundidade. Então, né, Libra vem daquele contexto do romance, do lúdico, daquele cenário encantado, e o Escorpião, ele vai dizer, tá, e se a gente quebrar esse encanto, o que acontece? O que acontece se eu quebrar isso e puder me aprofundar mais? Então, isso faz parte da função escorpiana. Sim, porque a energia ali que vem antes, que é a energia de Libra, como ela tem essa habilidade de criar o cenário da maneira que ela quiser, sim, ela poderia ficar ali, ela pode ficar criando ali o que ela quiser. Mas e aí? E dali em diante? Tem outros signos. E como que fica? Então, o Escorpião, sim, ele é o mensageiro dos encerramentos de ciclos. Ele vem anunciar um novo momento. Então, quando chega em Escorpião, sim, tem uma ruptura ali. Tem uma ruptura porque tem um novo momento chegando. Sua função é morrer para renascer, desconstruir para reconstruir melhor, podar para fortalecer. Então tá. É como se ele estivesse falando ali com a energia libriana, né? Tá. Muito linda aqui toda a história que tu criou legal. Mas me conta o que tem mais aí. O que tem de diferente? O que tem de diferente que a gente pode fazer daqui em diante? Porque é isso, ele vem depois de Libra, né? Não vem antes, vem depois. Ele vem depois. Então ele é um divisor de águas. É um signo de água, né? Sim, tá. Mas daqui pra frente a gente pode aprimorar, a gente pode transformar, a gente pode utilizar elementos de tudo que veio sendo construído até aqui, mas de uma maneira diferente,
inovadora, né? O escorpião ele vai trazer isso. Muitas vezes sente-se incompreendido em seu trabalho, pois toca em feridas abertas para que sejam limpas e então cicatrizadas. Então, sim, muitas vezes ele é incompreendido no trabalho dele, na função dele, que envolve esse olhar com é de uma sinceridade o que o escorpião acessa. Né? Não tem. O escorpião ele vai enxergar aquilo que nem foi mostrado para ele, não foi mostrado, não foi falado, não foi dito, tá ali por trás de várias e várias e várias e várias camadas e ele já acessou, ele já captou o que tem ali. Então, às vezes, ele faz movimentos que naturalmente quem ainda não viu o que ele viu vai ficar meio desconcertado. Faz parte do trabalho escorpiano. É atraído por tudo o que é misterioso e oculto, fazendo parte de sua tarefa desvendar o que se esconde por trás das aparências. Aqui é um ponto interessante, porque é isso, sim, ele tem, né, o personagem escorpião, ele tem essa habilidade de enxergar aquilo que ainda não foi revelado, que ainda não foi dito, que é, né, aquilo que se esconde por trás, mas ele vem também aprender a discernir, a como utilizar essa habilidade de uma maneira a favor dele, mas num sentido assim também de. Porque às vezes ele vai acessar coisas que ainda não foram mostradas a nível prático. E aí, às vezes, ele vai querer tirar satisfação de algo que a outra pessoa vai dizer, tá, mas olha só, eu nunca te falei isso, eu nunca fiz nada pra ti que te prove algo sobre isso. É como se fosse assim, ele chega na porta da tua casa e ele vai querer tirar satisfação sobre uma coisa que tá dentro da gaveta do armário do teu quarto. Eu sei que tu escondeu, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu vou dizer, tá, mas assim. Se eu não te falei sobre isso, se eu não te perguntei sobre isso, se eu não. Ele vem entender aquilo que é pra ele guardar pra ele. Como ali tá, ó, eu saquei ali, eu entendi aqui, tá? Se eu precisar utilizar essa informação em algum momento pra eu distinguir uma pessoa da outra, eu vou utilizar. Mas se eu sair falando tudo que eu acesso, tudo que eu tô vendo, tudo que eu tô, né, o escorpião, ele vai ficar com a sensação de que ele tá sempre no meio de algum fuzuê. Tem sempre alguma coisa acontecendo, ele tá sempre no meio de uma história, ele vai ficar com essa sensação. Então ele vem sim
Faz parte, mas isso tudo faz parte da função dele. Que é muito relacionada com o entendimento de que se eu fiz todo o raciocínio para saber que tu escondeu aquilo lá dentro da gaveta do armário do teu quarto, como é que eu cheguei nesse raciocínio? É porque eu também fiz ele, senão eu não teria chegado. Ou seja, o escorpião ele é muito atrelado àquilo que é humano, que tá dentro de todo mundo e que a gente não quer falar. Por isso que ele é relacionado a assuntos que envolvem tabus. Ele é relacionado àquilo que tá nas entrelinhas, aquilo que a gente tende a esconder, só que aí é isso, né? Às vezes ele vai ter esse impulso de colocar o dedo na ferida mesmo. E aí ele vem entender, né? Com quem ele tem intimidade para fazer isso, qual que é a relação ali que existe, porque senão ele pode acabar entrando em situações que não são agradáveis para ele. Suas habilidades de regeneração se revelam no desapegar do que já foi. Do contrário, fica estagnado em processos contínuos de morte e pode atrair situações tóxicas à sua volta. Então é isso. Ele vem aprender a desapegar daquilo que aquela vez ele viu. Porque isso, às vezes, eu vi uma coisa lá, naquela vez, e tudo bem, eu não vou esquecer daquilo lá que eu vi, mas o tempo passa, as coisas mudam, o mundo gira, a vida é efêmera, Escorpião é sobre efemeridade. E as atitudes das pessoas, elas podem mudar, sim. O comportamento muda, a vida é feita de fases. Então, claro que ele vai analisar de muitas maneiras, ele é extremamente investigativo, sim. É da natureza dele. Ele vai ter um pé atrás, ele vai, mas ele vem aprender a, tá, isso aqui é uma coisa que aconteceu lá atrás, e eu vou deixar ela lá atrás, e agora? Como é que é? Como é que é que tu tá jogando agora? Como é que é? Qual que é a tua agora? Ele vem aprender a olhar nesse sentido também, a dar essa oportunidade primeiro pra ele, né, de regeneração mesmo. Porque o escorpião é isso. Ele se regenera o tempo inteiro, o tempo todo, o tempo todo, o tempo inteiro. Porque é a função dele. Quando aceita que possui sombras como toda a humanidade, não mais teme ser descoberto. Saindo então de um lugar de desconfiança e passando a reconhecer a luz que conecta todos os seres em essência. Escorpião, ele não é somente sobre morte, ele é também sobre renascer. E é isso parte desse entendimento de que ele é humano, ele não, quando ele não mais se apega naquilo que ele tá vendo. Porque ele vai enxergar as sombras da humanidade com facilidade. Ele vai enxergar mentiras,
ele vai enxergar inveja, ele vai enxergar, ele vai sentir, ele vai ver. E aí, no momento que ele. Tá, sim, tô vendo. E isso não define as pessoas, isso não nos define, é uma parte. E não tem como ela ser tirada. É a nossa, né? A questão é o que que eu quero utilizar ali naquele momento. Mas isso tá dentro de todo mundo. Então, quando ele consegue observar isso e não mais se apegar, e não se apegar não quer dizer entrar num lugar de ingenuidade. Ele vai estar sempre ligado nas intenções das pessoas, ele vai estar ligado naquilo que ele está vendo. Mas ele não mais deixa com que isso defina as pessoas. Porque a qualquer momento elas podem decidir não mais utilizar aquilo que ele está vendo elas utilizarem. E aí é aqui que mora essa regeneração escorpiana. Escorpião, ele é sobre reconhecimento de luz. Que parte da aceitação de tudo isso que ele acessa, de tudo isso que ele enxerga. Porque é isso, não mais teme ser descoberto. Porque às vezes ele fica com a sensação de que só ele tá vendo o que ele tá vendo, e aí ele se sente sozinho e ele fica com a sensação de que ele tem que se esconder. E aí no momento que ele aceita aquilo que ele tá vendo, é isso aí, ele tá vendo. Ele vai continuar vendo, ele só não vai mais ficar preso naquilo ali. Ele atravessa. Ele atravessa. O escorpião, ele atravessa. Justamente por isso que ele tá num ponto do circuito aqui dos signos, onde ele rompe algo. Ele tá atravessando um momento, ele faz uma travessia. Por isso ele é sobre a efemeridade da vida, ele é sobre mortes e renascimentos. Ele faz ele vira uma página, ele vira, ele atravessa, ele encerra um ciclo e inicia outro. É isso.